Está o Metrópolis na noite de terça-feira. Pedro Vaca, relator da Organização dos Estados Americanos para a Liberdade de Expressão, classificou as denúncias apresentadas por congressistas da oposição ao governo Lula como impressionantes. O representante da OEA está em missão no Brasil para avaliar o quadro da liberdade de expressão no país. Sir Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Very important for you to understand. Cautio, o que você achou? A gente acompanhou ali o repórter que fez algumas perguntas, para o emissário da OEA, que ontem teve uma audiência com alguns deputados em Brasília. Nós, inclusive, conversamos com o deputado Marcel Van Hatten, em que pese eles terem começado ouvindo o Supremo Tribunal Federal e depois passaram a ouvir as vítimas, em que pese ontem também eles resistiram um pouco a gravar, a filmar a audiência de ontem, mas depois toparam, Enfim, a audiência foi gravada. Chama atenção, quando o repórter pergunta como é que foi a conversa com o Supremo Tribunal Federal, ele falou, olha, o Supremo emitiu uma nota, é a voz deles, nós faremos o nosso relatório. Paula, a diplomacia é a arte de negociar com punho de ferro uma luva de veludo. Mas nesse caso foi um tapa na cara com ferro e sem veludo no Supremo Tribunal Federal, porque eles não disse o Supremo emitiu a nota, é aquilo ali, vocês podem se ater, isso foi completa. Não, é a voz deles, a gente vai emitir outra. Ou seja, não é a verdade daquilo que aconteceu, vamos dizer a nossa verdade. Até porque o Supremo disse algumas coisas que são absurdas por si só. Primeiro, não foram bloqueios de massa, apenas 120 perfis. Fosse um só perfil bloqueado nas redes sociais, seria uma ilegalidade proibida pela Constituição brasileira, pelos tratados internacionais e algo que o representante especial da OEA não poderia admitir. Então é óbvio que ele, no mínimo, deve ter se sentido constrangido de fazer parte de uma nota oficial do Supremo Tribunal Federal que justificou a censura colocando a foto do representante especial da OEA para a liberdade de expressão. Não foi algo que evidentemente agradou ele, que está lá para verificar se no Brasil tem ou não censura. Ele viu claramente que tem. Mas, além disso, o Supremo Tribunal Federal mentiu numa série, inclusive, se a gente pode mostrar de novo a nota no Supremo para o nosso público relembrar o porquê o Supremo mentiu descaradamente naquilo que foi falado naquela nota. Isso claramente não passou despercebido pelo alto representante da OEA. Então, assim, uma frase como essa é um sinal muito claro de que ele não está satisfeito daquilo que ele viu. Ele vai emitir uma nota que vai divergir, com certeza, daquela do Supremo, até porque, senão, poderia ser uma nota conjunta Supremo Tribunal Federal, OEA, e não foi. E os relatos que ele está ouvindo ainda hoje por parte das vítimas do Supremo, as pessoas que foram censuradas ou até mesmo presas, como aqui estamos vendo a nota do Supremo Tribunal Federal, dizendo que apenas 120 perfis foram bloqueados. Onde está a lei no Brasil que permite censurar um só perfil? Onde está a lei internacional? Onde está a norma dos Estados americanos, da Organização dos Estados Americanos, que permite censurar qualquer coisa? A censura é vedada pela Constituição e pela própria entidade que o Vaca Viralear representa. Então, assim, imagina só o constrangimento desta pessoa de se encontrar, incluída numa declaração como essa do STF. Então, assim, eu aguardo com ansiedade o posicionamento do representante da OEA para ver o que ele vai escrever. E pelo tom que ele usou, não vai ser algo positivo.